Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 29 de dezembro. Nós estamos na semana subsequente ao Natal, ainda na oitava. E o texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 35. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que ele não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada de dor te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nesse texto do Santo Evangelho tão belo, encontramos 2 ritos importantes que já existiam lá no Antigo Testamento. O primeiro é o rito de purificação da mãe e do filho. Vocês podem encontrar isso no livro do Levítico, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Assim diz o texto: O Senhor falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas e dize-lhes: Se uma mulher conceber e der à luz um menino, ficará impura durante 7 dias, como por ocasião da impureza da menstruação. No 8º dia, circundar-se-á o prepúcio do menino, e durante 33 dias ela ficará ainda purificando-se do seu sangue. Não tocará coisa alguma consagrada, e não irá ao santuário até que se cumpra
o tempo da sua purificação. Esse é o rito da purificação da mãe e do filho. Portanto, são 7 dias. No 8º dia se faz a circuncisão do menino e se coloca o nome. 33 dias para frente, portanto, 40 dias ao todo, se faz a purificação da mãe e do filho, apresentando um sacrifício conforme as condições econômicas da família. Uma família mais rica apresenta um sacrifício maior. As famílias muito pobres apresentam um par de pombinhos ou um par de rolinhas. Se supõe que José e Maria eram pobres porque apresentaram na purificação, no rito de purificação da mãe e do filho, apresentaram um par de rolinhas. Depois, o texto apresenta outro rito importante do Antigo Testamento. É o rito da consagração do primogênito. Procurem, por favor, no livro do Êxodo, capítulo 13, versículos 11 a 16. Assim diz o texto. Êxodo 13, de 11 a 16. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando a tiver dado a ti, apartarás para o Senhor todo ser que sair por primeiro do útero materno, e todo primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão para o Senhor. Todo primogênito da jumenta, porém, tu o resgatarás com um cordeiro. Se não o resgatares, tu lhe quebrarás a nuca, mas todo primogênito do homem entre teus filhos, tu o resgatarás. E quando amanhã o teu filho te perguntar: que significa isso? Responder-lhe-ás: o Senhor tirou-nos do Egito, da casa da escravidão, com mão forte, pois, tendo-se obstinado, Faraó, não querendo deixar-nos partir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. É por isso que sacrifico ao Senhor todo macho que sai por primeiro do útero materno, e resgato todo primogênito de meus filhos. Isto será, pois, como um sinal na tua mão e como um frontal entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Está aí o texto, os dois textos. O texto de Levítico narra o rito da purificação da mãe e do filho 40 dias depois do nascimento. E o texto do Êxodo, capítulo 13, versículos de 11 a 16, narra o ritual da consagração do primogênito a Deus. Os animais em geral, a primeira cria deve ser ofertada, deve ser oferecida ao Senhor em sacrifício. Somente o primogênito do jumento, no caso da jumenta, e o primogênito humano, o ser humano, para estes dois se apresenta um animal para resgatar. Portanto, o filho da mulher não vai ser morto, não vai ser oferecido, não vai ser consagrado no sentido de um
ritual de uma oferta, de um sacrifício ao Senhor, mas se faz um sacrifício substitutivo. Apresenta-se um sacrifício substituindo o sacrifício do menino, do ser humano. Foi isso que aconteceu com Jesus nesta visita de José, Maria e o menino Jesus ao templo. Muito bem, explicamos aqui os dois rituais, o ritual da purificação depois do parto. Como já lhes disse, na cultura de Israel, o sangue, o sêmen, a ejaculação, a menstruação, o parto, tudo isso gera impureza. Daí era necessário fazer o rito de purificação depois do parto, ou as lavagens e abluções por ocasião de outras impurezas. Mas o mais importante no texto de hoje, e isso nós já vimos por ocasião do Evangelho de domingo passado, na festa da Sagrada Família, porque é praticamente o mesmo, só não aparece a parte que diz respeito a Ana. Mas encontramos aqui a profecia de Simeão. Simeão representa os pobres de Adonai, o resto piedoso, como está lá no livro do profeta Sofonias. É um resto piedoso que espera a consolação de Israel por meio do Messias. O encontro com Simeão se torna um encontro de profecia. Simeão, cheio do Espírito Santo, profetiza. E o que ele diz sobre o menino Jesus? Que Jesus é luz para as nações e que o nascimento do menino Jesus é o cumprimento de todas as promessas que Deus havia feito no Antigo Testamento. É a consolação para o seu povo Israel, é a esperança dos pobres, dos doentes, dos pecadores, do povo que andava nas trevas. No menino, também os nossos olhos veem a salvação. E essa, com certeza, é a maior glória para Israel, pois o Messias nasce desse povo. A mensagem de Simeão aos pais é uma mensagem também cortante. Na mensagem de Simeão se encontram o mistério da encarnação, o mistério do Natal, o mistério da manjedoura, mas aqui já se antecipa o mistério da cruz, o mistério da redenção. O menino Jesus que nasce e é depositado no coxo dos animais na manjedoura é o Filho de Deus que morre na cruz para nos redimir e salvar. Derramou o seu sangue para purificar, redimir, salvar os pecados da humanidade. Portanto, não é o sacrifício dos pombinhos que resgata Jesus. De algum modo, o texto está querendo nos dizer exatamente o contrário. Jesus é que é o resgatador por excelência. Ele é o Redentor, ele é o Salvador. A partir do nascimento deste menino, a história ganha um novo significado. As alegrias do Natal se entrecruzam com as dores da cruz. O menino é um sinal de contradição. Quem o acolhe, isso é causa de reerguimento, de esperança, de salvação, de vitória. Quem o rejeita, isso é causa de queda, de escândalo, é causa de perdição. Cumpre-se a esperança no madeiro da manjedoura e no madeiro da cruz. E a espada de dor, antecipada, transpassa o coração da mãe Maria Santíssima. Ela e José conservam tudo
no coração, porque eles agem por meio da fé. No texto de hoje encontramos uma criança, o menino Jesus, um idoso, Simeão, e um casal, José e Maria. É, de algum modo, a beleza da família. A liturgia de hoje nos ajuda também a rezar, como já rezamos domingo. Rezar as alegrias e as dores de todas as famílias do mundo. De modo especial, ajuda-nos a compreender o papel especial das crianças e dos idosos na vida da família, na vida em sociedade, na vida da igreja. Nós somos convidados neste momento a tomar o menino Jesus em nossos braços e a dizer a Ele mesmo, em forma de oração, e dizer ao mundo, em forma de testemunho, o que Ele significa para nós. Se você tivesse a graça nesse instante de ter o menino Jesus entre as suas mãos, nos seus braços, o que você diria a Ele? Agora, Senhor, os nossos olhos viram a salvação e nós nos alegramos profundamente por isso. Deus os abençoe e os guarde. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.